Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 2 de Êxodo. Muito obrigada, Senhor, por mais um capítulo da tua palavra, mais um momento onde o Senhor vai saciar a nossa fome, porque tudo que precisamos é do pão da vida, o pão da vida é Jesus e Jesus é a palavra. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. E aqui nós estamos vendo o capítulo 2 de Êxodo, o nascimento de Moisés. Nós terminamos o capítulo 1, onde Deus está falando que o faraó, o rei perverso que entrou para governar o Egito, estava agora com a programação de morte para toda criança ser lançada, toda criança do sexo masculino ser lançado no rio Nilo. Logo que o plano dele das parteiras matar as crianças do sexo masculino não deu certo, ele inventou essa nova lei. Toda criança do sexo masculino seria lançada no rio Nilo. Quando nascesse, tinha que ser jogada no rio Nilo. E aí nós entramos no capítulo 2 de Êxodo, mostrando o nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Aqui vocês estão vendo o casamento de um jovem e de uma jovem que eram da tribo de Levi. Vocês estão lembrando, quer dizer, esse negócio de tribo? Foi no livro de Gênesis, não foi? No livro de Gênesis, nós vimos que Jacó, que recebeu o nome de Israel, teve 12 filhos, e esses 12 filhos se tornaram as tribos, e essas tribos é que formam a nação israelita, não é? Aqui nós estamos vendo que essa tribo de Levi tinha um jovem, tinha um homem e uma mulher, que se gostaram e que Deus, com certeza, conforme as leis, eles tiveram todos aqueles cuidados que tem, né? Aquele casamento abençoado, na pureza, na santidade, e foram abençoados e casaram. A mulher ficou grávida e deu luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, a escondeu durante 3 meses. Estão com medo do rei, o perverso, matar Moisés. E os pais escondem Moisés. Mas um bebê para se esconder, no máximo até 3 meses, né? Vamos ver aqui. Vamos continuar a leitura. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças tinham vindo com ela, passeavam pela margem. Você sabe que aqui essa filha de Faraó é a filha do perverso rei que tomou posse do Egito e que não queria deixar em paz o povo hebreu, que estavam tão sossegados e crescendo, prosperando, e agora chega nesse ponto de querer matar toda criança do sexo masculino. E essa filha, justamente desse homem perverso, vai tomar banho, sabe que filha de rei, se vai tomar banho onde for, vão as suas servas, né? Então ela vai com essas mulheres que estão a serviço dela, e essas mulheres estavam passeando para lá e para cá, guardando ali a sua princesa, né? A sua senhora. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, é o versículo 5 do capítulo 2. E como já disse, estava cercada de servas. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das suas criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava.
ela teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então ela sabia que era um menino dos hebreus e que era justamente o seu pai que não queria que vivesse nenhum deles. E aí, o que que ela faz? Deus é assim, viu? Ele pega o improvável e faz maravilhas com o improvável. Nunca essa mulher ia poder fazer isso. No normal, ela seria aquela que ia denunciar, mandar matar a criança, porque era o seu pai que tinha dado essa ordem. Mas ela não fez isso. Providência divina. Deus usa quem ele quer. E está usando agora a filha do próprio rei perverso para salvar a criança chamada Moisés. E aí, então, quando ela pega o menino hebreu, então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó. Vocês lembram que quando a mamãe Joquebede, que aqui não diz o nome, né? Não está dizendo o nome, mas diz que é uma mulher da tribo de Levi. E não diz também o nome do homem que é da tribo de Levi, que casa com essa mulher da tribo de Levi. Mas eu sei, você sabe que o nome é Joquebede e Arão. São os pais de Moisés. E aí a menina Miriam vê, fica olhando enquanto a mãe está bota lá e não tem coragem de ficar, né? Porque mãe não resiste isso, ela estava colocando ali por causa da morte, da ameaça de morte. O menino tinha 3 meses e aí o choro já fica forte. E já começa a fazer aquelas coisas de mais sabedoria e inquietar toda a casa, todo mundo fica voltado para aquela criança. E isso ia chamar a atenção do povo do Egito. Os soldados ficavam circulando as casas o tempo todo. Então a criança não dava mais para ser escondida. Aí a mãe não resiste, né? Fica mais com desesperada de saber que tem que deixar o seu filho numa situação dessa. Mas a menina fica de plantão. E quando vê a princesa pegar, aí ela vai e pergunta se quer uma pessoa para cuidar da criança. Tá vendo como é que Deus faz? Da sabedoria, né? Aí a moça foi, chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino, o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Está vendo você? Dizem, e eu acredito, quando Deus quer, até o diabo obedece. Se Deus ordenar o diabo, ele tem que obedecer. Veja quem é que está socorrendo o menino, abençoando o menino, justamente a filha do inimigo, daquele rei perverso, que manda matar as crianças no parto, as parteiras não obedeceram, depois ele manda agora matar as crianças no rio Nilo, e justamente dessa família, essa filha deste homem, é que é usada para abençoar. Além de tomar para criar, dá para o menino ser tomado conta, amamentado pela própria mãe. Porque a menina chama quem? A mãe, para cuidar do menino. Que plano maravilhoso, né? Agora a mãe, além de amamentar o seu próprio filho, cuidar dele, ainda tinha o salário. Que Deus é esse, hein? E tudo isso por quê, queridos? Porque Jesus não podia descer de paraquedas, tinha que ter uma história. Não existe pessoas valorosas sem ter uma história. E Jesus é o valoroso, o poderoso Deus nos céus e na terra. Até aqui na terra ele tinha que ter uma história. A promessa de Gênesis 3,15 é uma promessa de amor, uma promessa de um amor incondicional, de um Deus misericordioso, que mesmo depois do homem ter pecado, prometeu ainda dar para ele a nova chance de voltar a ser filho novamente, de ser restaurado. E essa restauração está por aqui.
livro de Gênesis, livro de Êxodo, e nós vamos prosseguindo, e não é nada mais nem nada menos do que a história de Jesus. Você não pode, como filho de Deus, ficar sem expressar a razão da sua fé. E a razão da sua fé é isso. É um Deus que tem um amor incondicional, que numa trajetória longa de paciência, de amor, de cuidados com os filhos dele, ele escolheu para dessa nação, desses filhos escolhidos, que seriam levantada uma nação chamada Israel, nascer Jesus. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de estar falando da Bíblia, dessa história linda de Jesus. Não pode deixar. Eu tenho que falar desses assuntos de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, que são os 5 livros específicos que tem nele baseia-se toda a Bíblia. Os profetas falaram do que está escrito nesses 5 livros. Os juízes falaram do que está escrito nesses 5 livros. Os reis falaram do que está escrito nesses 5 livros. E Jesus Cristo chega na Terra e fala do que está escrito nesses 5 livros. Como é que a gente pode começar a ler a Bíblia lá adiante? Tem que começar pelo Pentateuco, para a gente entender tudo. E aqui você já está entendendo que é uma história de amor desse Deus, que tem um amor incondicional. Olha o que ele faz. Aí agora, naqueles dias, salva o menino, a mulher manda a própria mãe educar, fazendo você a necessidade da educação para aquele que Deus coloca na terra, que são herança dele. Moisés era uma herança do Senhor, como todo filho é uma herança do Senhor. Você gerou um filho, teve um filho, já sabe que não é seu, é uma herança de Deus que ele botou para você cuidar. E os cuidados de Deus é tão grande nessa fase de criança, que ele não deixou que esse libertador fosse criado na fase principal da vida, que é a fase de criança, a fase do ensino, que toda mãe que sabe, que tem conhecimento da palavra de Deus, sabe que tem que parar para ensinar os seus filhos o amor de Deus. Deus não deixou que a mulher inculcasse as coisas lá do palácio, as perversidades, as histórias tristes daqueles deuses que eles tinham na cabeça de Moisés. O que Moisés ficou na cabeça foi as histórias de Deus que a sua mãe, enquanto amamentava, cantava. Porque foi assim as mulheres escolhidas por Deus, dessa nação especial, que você viu que começou em Abraão. Elas amamentavam os filhos, falando desse Deus maravilhoso que deu, que deu escolheu um homem chamado Abraão. Elas sabiam da história, e aí fala que Deus escolheu e vem com eles, toda aquela trajetória. Enquanto amamentava, cantava isso, aquilo que elas já sabiam. Aqui, a Joquebede, a mãe de Moisés, que agora está criando seu filho na posição de criada da filha de Faraó, elas já sabiam de uma história de Gênesis, que já estava ali, na cabecinha delas, passando de pais para filho. Que vocês viram no livro de Gênesis, a partir de Abraão, eles já sabiam disso. Elas já sabiam, então, lamentando e falando. Deus chamou um homem chamado Abraão e disse que eles teriam uma terra prometida, onde mana leite e mel. E aí ia contando a história, tudo que você já leu lá em Gênesis, que já tinha passado de pais para filho, a partir do capítulo 11 de Gênesis. E ali Moisés teve o privilégio de conhecer a sua história, de saber do amor de Deus, que eles tinham uma promessa, eles estavam prisioneiros ali no Egito, mas que Deus iria salvá-los, porque já tinha tido uma promessa que eles passariam aqueles 400 anos, mas que Deus iria libertá-los. E aí Moisés já foi recebendo os conhecimentos de Deus. Deus não deixou que ele ficasse na fase mais importante da vida, a fase de criança, sem receber os conhecimentos que Deus tinha passado para sua mãe. Que lindo, né? Aí agora você vê a partir do versículo 11 do capítulo 2, já Moisés, já um homem feito, né? Aí saiu para visitar, ele já está um homem, saiu para visitar seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também
Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Está vendo? Ele estava no palácio agora, foi na fase já de cabecinha feita com a palavra de Deus dada pela sua mãe. Então ele estava no palácio, mas ele sabia quem ele era. Sabia que ele era um dos escolhidos. E quando ele vê que do povo escolhido, que eram os hebreus, um egípcio estava espancando um desses, ele não resiste, olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você, quem pôs você como príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Agora vamos ver aí essa situação, né, queridos? Moisés matou um egípcio porque estava espancando um hebreu. Claro, Moisés teve base bíblica, teve conhecimento de Deus através da sua mãe, que o criou na fase mais importante, que é a fase da infância. Depois é que ela entrega, devolve para a princesa. E aí ele recebe os conhecimentos que não eram bons, mas ele já tinha um alicerce, ele já sabia quem ele era. Aí quando vê um hebreu, um dos escolhidos de Deus, sendo espancado pelo egípcio, ele vai e mata o egípcio. Eu sei que não era assim que ele deveria começar o ministério dele. Não é matando, é no ponto certo, na hora que Deus determina, que vai começar a trabalhar. Aí Moisés, como era um ser humano, apesar de ser um escolhido, mas era um ser humano, e Deus, quando escolhe, ele escolhe para aperfeiçoar. Moisés não era perfeito. Graças a Deus que ele tinha a base da infância, o conhecimento de Deus, mas mesmo assim, ele se precipita, ele mata o egípcio, e só que um hebreu viu, no meio do povo de Deus, desse povo escolhido, viu quando Moisés matou o egípcio defendendo o hebreu. Aí onde você vai tomar uma lição também, tem que ter lição de tudo que a Bíblia ensina. Não está falando dessas coisas só para você ouvir a história e ficar alegre por uma história linda, mas é para você também tomar conhecimento da sua história, ver o que deve ser tirado como lição. Como lição aqui você já tem uma lição, uma prática, para não praticar coisas como essa, né? Não vai começar um ministério matando, tem que começar um ministério na hora certa. Moisés se precipitou. Aí o resultado, você retoma conhecimento que mesmo no meio do povo de Deus, hoje como igreja do Senhor Jesus, você sabe que no meio do povo de Deus, alguém que você nem imagina, vê você fazendo uma obra de dar vida, de defender o seu irmão, a sua irmã, e essa pessoa, no momento que está cometendo um erro, e você vai procurar ajudar, ela vai mostrar, vai lembrar para você. E você que fez isso com fulano? Mas não tinha sido para defender o povo de Deus? Tinha. Mas por que essa pessoa vai, esse filho de Deus, essa irmãzinha sua no meio da igreja, vê o que você defendeu fulana e foi para o bem, mas porque ela quer encobrir o erro dela, ela vai alegar que você matou fulana, que você fez isso. Estou dando um exemplo aqui, é claro que não foi matar, né, mas pode ser um matar de outra maneira, matou de outra maneira, falando uma coisa desagradável, coisa detonou a alma daquela pessoa, mas foi em defesa do outro que aquela pessoa estava fazendo perversidade, e aí você vai alegar isso. Deixa eu ver se eu consigo destrechar isso melhorzinho para você. Digamos, tem uma irmã, outra irmã, ou um irmão com outro irmão, no meio da igreja, falando coisas terríveis daquela outra irmã, matando aquela irmã na alma,
que é a pior ferida, não é? Aí você chega e vê aquilo, pessoa falando mal do outro, deixando a alma do outro marcado, falando mentiras. Aí você chega para aquela que estava falando mentira da sua irmã ou do seu irmão, e aí você pega a palavra e manda ver. Você não sabe que o nosso Deus quer que nós amemos uns aos outros? Como é que você está falando mal da nossa irmã? Você está matando essa pessoa, ferindo a alma dessa pessoa, com essas conversas falsas, com essas mentiras sobre ela. Você não sabe que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo? Como é que você está fazendo isso? Isso você defendendo a irmã que aquela pessoa está ferindo, falando mentiras, e aí você deixou aquela pessoa chateada. Geralmente fica chateada, não, porque a gente não gosta de ser exortado, né? Não gosta de receber um não em relação à nossa atitude. O não é o problema sério nas nossas vidas. Então, aquela irmã que está defendendo a outra, que está sendo ferida, está dando um não para a atitude daquela. E a pessoa não gosta de não. A gente quer que tudo seja aprovado, tudo seja assim. Pronto, causou um problema aí com aquela pessoa que você falou que estava errada. Aí lá adiante, tá duas irmãzinhas brigando, as duas. Eu não dei a explicação certa. Aquela irmã que você estava falando, que você corrigiu, ela estava mexendo com alguém que não era do meio da igreja, tá bom? Então, nesse caso, a irmãzinha estava é, achando que estava certa, mas não é para ter falta de amor com ninguém. Mas mesmo assim, você acusou porque estava fazendo aquele mal, e agora, quando você está, duas irmãs brigando juntas, agora não é mais uma irmã brigando com alguém de fora da igreja. Agora, duas irmãs que estão juntas brigando, e você vai dizendo, não, mas vocês duas brigando, duas irmãs? Aí diz, que tem você com isso? Você foi capaz de falar, de pintar os canecos com a irmã, com a mulher, aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que estava mexendo com a irmã fulana, você fez aquele sermão todo, deixou a pessoa chateada, e como que você tem direito de fazer isso agora com a gente? Você acha que a gente não viu, não, a maneira como você tratou aquela mulher que não era do meio da igreja, que estava ofendendo aquela que estava na igreja, aquela que era filha de Deus? Não sei se vocês estão entendendo, mas Deus vai mostrar a vocês como está entendendo isso. E aí começou assim o ministério de Moisés. Ele defendendo um irmão, e porque depois os dois irmãos estavam brigando, acharam que ele foi errado em defender o irmão que estava sendo atacado. Que Deus nos esclareça melhor sobre isso, mas essa é uma lição para nós. Tenha certeza que é uma lição para nós. A gente não tem que começar um ministério precipitado, matando ninguém, matando alguém. Tem que esperar o momento de Deus. Em nossas vidas, a gente pode começar precipitadamente, porque a gente tem pressa, né, de defender a obra de Deus e começar a pregar o Evangelho, mas tem que ter cautela, tem que estar preparado pelo Espírito Santo para quando for para frente o povo de Deus não está causando problemas. E Moisés já estava causando problemas e teve que ser um fugitivo. Teve que sair do Egito porque estava nessa situação. Embolou o meio de campo para a vida de Moisés. E nós temos que ter esse cuidado. Fomos chamados? Fomos. Fomos escolhidos? Fomos. Mas não vamos começar a obra precipitadamente. Eu sei que Deus nos chamou para essa obra, sabe? Então espere o momento dele. Não vá pegar o microfone para estar detonando as vidas que estão na sua frente, porque só vai dar certo no momento que Deus determinar. Aguarde aí o seu momento, porque escolhido você é, mas o momento de começar seu ministério, Deus é que diz.
o que aconteceu, se eu não conseguir fazer a ilustração como eu deveria, como eu gostaria, mas você está entendendo que tem que começar o ministério na hora que Deus diga: "É aqui agora, é nesse lugar". Não a gente ir logo para frente do povo sem estar ainda o momento certo, porque vai trazer danos como Moisés trouxe. Ele teve que ir para o deserto, porque começou errado, fora do tempo. Pelo menos essa lição devemos tirar: não comece o seu ministério fora do tempo. Tudo só é bom no tempo de Deus. Aí Moisés vai passar um período de deserto, né? Daqui em diante você vê isso. E informado desse caso, o faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e foi morar na terra de Midian. Depois disso, de ter começado errado, defendendo o irmão, matando o irmão, depois os dois irmãos se voltam contra ele, ele aí teve que ir para o deserto de Midian para faraó não ter que matá-lo, né? Vocês estão lembrando de Midian? Não passe nada na Bíblia batido, sem ver o que você está lendo, sem prestar atenção o que Deus está dizendo. Aqui, por exemplo, terra de Midian. De onde foi? Quem é esse Midian? Essa terra de Midian? Estão lembrando do início da nossa história? Quando o nosso querido Abraão casou com Setura e gerou vários filhos, e entre esses vários filhos gerou também Midian. E Midian agora já se chegou que todo o povo, né? Cada um deles formaram um povo, um lugar, e aqui Midian agora já tem um lugar deserto onde tem esse nome, que é o lugar da área dele, com certeza, da descendência dele, dos midianitas, que são vindo de Midian, tem os midianitas. E eu já disse a você que os midianitas se tornaram também inimigos de Israel. Então é uma história que tem pé e tem cabeça. Cada coisa que você viu em Gênesis, você vai vendo os resultados aqui nos demais livros. O resultado de Midian, filho de Abraão com a Setura, teve os outros, mas eu quero destacar Midian porque eles foram inimigos de Israel. E foi gerado de quem? Daquele que iniciou a nação de Israel. E por quê? Com certeza por falta de sabedoria. Porque você sabe que a Ketura não era das mulheres que Deus queria que Abraão casasse. Mesmo ele sabendo escolher a mulher para o seu filho, no meio da parentela, mas na hora dele casar, depois que ficou viúvo, ele escolheu casar com Ketura, que todos os estudiosos, a maioria deles, aprova que ela era uma árabe. E aí tinha que dar um resultado desse. Os midianitas, que aqui ainda não está sendo ao ponto que eu quero chegar, eles se tornaram inimigos, mas aqui Moisés está apenas no deserto de Midian, onde ele foi se refugiar. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde ele está? Por que vocês o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu luz a um filho a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O sofrimento do povo, decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Aqui esse subtítulo, Sofrimento do Povo. E aí começa o versículo 23 dizendo: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão.
Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aqui Moisés está fugitivo, porque matou um egípcio e que foi denunciado pelos seus próprios irmãos. Não esqueçam disso. Eu tentei explicar, mas não fui bem sucedida na explicação da sua lição a tirar. Tire uma lição disso aqui. Moisés foi denunciado pelos seus próprios irmãos. Por quê? Porque tinha matado um egípcio. Não matou, não foi um irmão, foi um egípcio. E os irmãos, em vez de gostar de Moisés ter defendido um deles, não. Condenou Moisés, porque eles estavam errados, e como eles estavam errados, brigando, os dois irmãos com irmãos, condenou Moisés por ter matado um inimigo dos irmãos. Vê se você colhe isso direitinho, que eu não estou sabendo de dizer direitinho o que eu quero que vocês tenham essa lição. É que você tenha cuidado com os irmãos também. Pode estar no meio deles alguém que não tenha esse amor que deve ter, como Deus disse, para amar uns os outros, que seja capaz, porque estão errados, seja capaz de apontar o seu erro, porque estão errados, em vez de receber a sua correção, porque está errado, aí você, irmãos, pode estar contra o outro, porque foi visto no erro e procurou acusar você de algo que, na verdade, nem foi tanto assim, porque, na verdade, Moisés matou alguém para defender o seu povo, e eles estavam como povos, em vez de estar unidos, brigando um com o outro. Você vai ter a orientação do Espírito Santo para entender e tomar lição disso aqui, para você não estar surpreso quando vê entre irmãos alguém contra você porque viu você fazendo algo, em vez de aprovar, que era para ser aprovado, desaprovou porque você encontrou aqueles dois irmãos fazendo coisa errada e falou. Deus vai iluminar vocês e vocês vão aprender a viver no meio do povo de Deus com vigilância, porque nem todos estão no nível que Deus quer, no amor, que é o principal. Amar o próximo como a si mesmo. Deus nem diz amar ao seu irmão, aquele que está na mesma igreja, no mesmo templo com você. Ele diz amar o próximo, é de um modo geral. Eu quero que você não perca de vista essa lição aqui em relação ao amor ao seu irmão. Não procurar um erro na vida do seu irmão quando ele está tentando lhe ajudar. Só porque você não quer aquela ajuda. Porque você prefere continuar fazendo aquela coisa errada. Aí você vai procurar um erro na vida daquela pessoa para poder, então, se defender. Bem, agora nós estamos encerrando o capítulo 2 de Êxodo. Eu espero que eu seja feliz. Vou estar feliz que o Espírito Santo vai saber falar para vocês aquilo que eu não consegui passar. E vocês vão entender que no meio do povo de Deus tem aqueles que não estão vivendo o amor. E por conta disso você tem que passar por um deserto, como Moisés passou. Porém, graças a Deus, que Deus agora vai mostrar para a gente que tudo na vida do Filho de Deus ele transforma em bênção. Foi transformado em bênção esse deserto de Moisés, e vocês verão no capítulo 3. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, filhos de Jerusalém. Em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém.